Boa tarde, ao som aí das imagens aí dessa bela torcida do Liverpool, né? You never walk alone, you never walk alone, você nunca caminhará sozinho. Está começando o Camisa 10 aqui pela TV Votorantim, canal 10 da Supermídia. Hoje vamos falar aí muito de futsal, campeonato varziano, campeonato quarentão que começou nesse sábado, o torneio Cruzeirão, também o desempenho aí dos atletas de Votorantim, que teve atleta de Votorantim ganhando medalha nesse final de semana. Vamos falar aí também do jogo do São Bento, do Atlético Sorocaba, mostrar lances curiosos do final de semana, enfim. Na próxima meia hora nós vamos falar aqui muito esporte aqui na TV Votorantim e você também pode aí conversar conosco através do nosso Facebook, Camisa 10 TVV. Facebook/Camisa 10 TVV, você deixa lá seu recado lá, participa com a gente, que a gente vai estaremos aqui lendo as mensagens aqui no ar. Então, vamos lá. Começando com o Campeonato Quarentão, que teve rodada já neste sábado, né? A primeira rodada do Campeonato Quarentão aconteceu neste sábado e teve 5 jogos, com destaque para a equipe do Ângelo Vial, que venceu a equipe do Corinthians pelo placar de 4-1. Esse jogo foi disputado lá no campo do Ângelo Vial. No outro jogo da rodada, o Novo Mundo perdeu lá no Parque Bela Vista para a equipe do Santa Mônica, placar de 2-1. Já no Floresta, o Floresta, Bombas Palma, Bar do Lupa, Mercado Silva, Santo Antônio, nossa, que nome comprido, hein? Bateu o Grêmio Monte Alegre pelo placar de 3-1. Já lá no campo da Bemis, a Bemis e o Criciúma Jardim Clarice ficaram no empate em 1-1, enquanto que na chave, Votocel e Tatiana empataram também aí pelo mesmo placar. A segunda rodada será disputada já neste sábado. Lembrando que agora, com o fim do horário de verão, os jogos começam às 3h45 da tarde e não mais às 4h45 como vinham ocorrendo. No campo do Parque Bela Vista, o Grêmio Monte Alegre joga contra o Ângelo Vial. Lá na Bela Montanha, o Santa Mônica joga contra o Floresta. Na chave, o Corinthians busca sua recuperação jogando contra a equipe do Novo Mundo. No campo da Votorã, o Votocel encara a equipe do Bemis. E lá no Jardim Clarice, o Tatiana estreia contra o Los Fuegos Fluminense, a equipe do Fluminense, que é a atual campeã do Campeonato Quarentão de Votorantim. Então, passada a limpo aí o Campeonato Quarentão, vamos falar do Campeonato Juvenil, que após a parada para o Carnaval, teve aí sua terceira rodada disputada na tarde do último sábado. E apenas 4 jogos aconteceram, já que o confronto entre Parque São João e um chute para a transformação, que estava marcado para o campo lá da Votorã, foi adiada, né? Eu perguntei lá na CDESP o que aconteceu, a razão pelo adiamento do jogo, eles só informaram que houve um problema com o campo, né? Uma nova data ainda não foi definida. Nos jogos que a bola rolou, a Academia Atlética venceu o Fluminense pelo placar de 4-2, o Jardim Clarice venceu o Rio Acima por 1-0, o Santos Dumont Vila Guilherme, jogando fora de casa, bateu o Jardim Paulista pelo placar de 3-1, e o América venceu o Bola Mais Um pelo placar de 2-1. A classificação, ó, peguei agora aqui na CDS, nem deu para fazer a arte. A classificação do Campeonato Juvenil está assim. Primeiro lugar do grupo A, Academia Atlética e Jardim Clarice. Os dois têm 7 pontos. Em terceiro vem o Floresta com 6. Em quarto lugar, Parque São João e Rio Acima com 1 ponto ganho. O Fluminense e um chute para a transformação ainda não pontuaram. No grupo B, o Santos Dumont Vila Guilherme segue 100%, tem 6 pontos em 2 jogos. Na sequência aparece um monte de time, Flamengo, América, Jardim Paulista e Ângelo Vial, todos eles dividindo a segunda colocação com 3 pontos. E na lanterna aqui, o Bola Mais Um, que já jogou 2 vezes, perdeu os 2 jogos, então portanto não pontuou. A próxima rodada do Campeonato Juvenil acontece já nesse sábado, assim como o Quarentão, também agora 1 hora mais cedo, por causa do fim do horário de verão. O Rio Acima joga contra o Parque São João no campo do Sermag. Depois o Fluminense joga contra o Jardim Clarice lá no campo do Fluminense. Floresta e Academia Atlética no Floresta. Flamengo e América no Flamengo. E por fim, o Ângelo Vial joga no seu campo contra o Jardim Paulista. E já que a gente está falando de campeonato varziano, vamos seguir aí falando também, relembrando que a primeira divisão, né, que geralmente começa no primeiro final de semana de março, primeira rodada marcada para o dia 8 de março, com 6 jogos. Vamos a eles. São Lucas e Palmeiras jogam na Votorã, Vila Garcia e Materiais de Construção Jardim Clarice jogam lá na Vila Garcia, Floresta e Guanabara no Floresta, Grêmio São João e Paulista se enfrentam no Sermag, o Flamengo e Cachoeira jogam no campo do Flamengo e o Jardim Clarice, né, joga contra o Santa Mônica.
Lembrando que na primeira fase, os 12 times se enfrentam em turno único, com os 8 melhores se classificando para a segunda fase, onde serão aí, a competição passa a ser disputada em sistema mata-mata, né? Jogos de ida e volta. Agora, se um time fizer 5 gols de diferença no primeiro jogo, mata o jogo da volta. E os 2 últimos colocados são rebaixados aí para a segunda divisão. Segunda divisão que vai ser disputada mais para frente. Então, fechando aí o assunto campeonato varziano, né? Já os 3 campeonatos em andamento, passado aí a limpo os jogos e os resultados. Agora vamos trocar os pés pelas mãos, porque o assunto agora é handebol. E a equipe adulta de handebol masculino, que você está vendo aí na foto, iniciou muito bem a temporada 2015. No último dia 14, né, no outro sábado, o time venceu um amistoso contra o Colégio Santa Escolástica, realizado no ginásio do Sermag. Após um primeiro tempo bastante equilibrado, que terminou empatado em 17-17, o time da casa corrigiu os erros na etapa complementar, vencendo o confronto por 35-28. Um dos destaques dessa partida amistosa foi o goleiro Daniel, que fez ótimas defesas durante o jogo. Então, tá aí já o handebol da cidade de Votorantim, começando a temporada com o pé direito, vencendo aí um jogo preparatório para a temporada que vai ser longa, né? Tem jogos regionais, se possível aí, tomara que jogos abertos, os campeonatos aí da Liga Estadual. Então vai ser um ano aí bem agitado para o pessoal do handebol de Votorantim. Agora vamos falar também agora de atletismo, porque o Rodrigo Belas tem um duplo desafio neste final de semana. O atleta votorantinense, ele participa no domingo, no sábado, da corrida noturna do Sesc Sorocaba. Esse aí que você viu na foto aí é o Gustavo Esteban, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Voltando a falar do Rodrigo, ele participa da corrida noturna do Sesc em Sorocaba no sábado à noite e no domingo de manhã pega estrada até a cidade de Itapetininga, onde vai disputar aí uma prova de triatlon. Vamos chamar um intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, futsal e também falando aí do São Bento e do Atlético Sorocaba. Olá, voltamos, ó, e vocês podem ter notado, ó, o cenário aqui no fundo mudou, hein? Agora sim, estamos aqui no nosso cenário, na nossa casa, dando sequência ao programa Camisa 10, ó, agradecer ao Saldanha aí pela correria no intervalo aí para deixar tudo certinho, cabeça fria, Saldanha. E vamos seguir então, ó, porque agora a gente estava falando aí dos atletas de Votorantim, né, do Rodrigo Belas e do handebol, fechar aqui aquele bloco poliesportivo, vamos falar agora do Gustavo Esteban, que já esteve aqui em outra oportunidade. E nesse final de semana ele competiu lá na cidade de Barueri pelo torneio regional de Jiu-Jitsu e conquistou mais 2 medalhas, como vocês estão vendo aí na imagem. Foram 2 medalhas de prata, uma lá na sua categoria, né, que é a categoria 15 anos, e a outra no absoluto. O atleta votorantinense disputou 9 lutas. Haja fôlego, hein, Esteban? Sucesso para você, você tem futuro. E agora vamos dar um tempinho aqui no esporte para falar também de um assunto muito importante, que é o combate à dengue, né? Que a Prefeitura de Votorantim vem trabalhando no combate à dengue todos os dias, inclusive foi até a gente lá na minha casa, lá no Parque Bela Vista, semana passada, que eles estão aí percorrendo a cidade aí para matar o foco criador lá do mosquito Aedes aegypti. Então, você também pode facilitar o trabalho dos agentes da dengue que visitam sua casa. Eles fazem vistoria e orientam as retiradas de possíveis criadouros do mosquito transmissor. Então, você também pode ajudar a cidade de Votorantim a se livrar da dengue. E como você pode fazer isso? Não deixando recipientes que possam acumular água, que é nesses locais que o mosquito se prolifera. Cuidado com a dengue, ela pode matar. E se você tiver alguma dúvida sobre o que fazer para auxiliar a nossa cidade a ficar livre da dengue, você acessa votorantim.sp.gov.br. A dengue é a responsabilidade de todos nós. Então, se você tem aquele vasinho de planta, aquele pneu, ó, esvazia o pneu, deixa no lugar onde não toma chuva, cubra as caixas d'água, porque a dengue atinge a todos. Inclusive no esporte, ó, tem um jogador Giovani do São Bento, ele ficou de fora aí da última partida da equipe no Campeonato Paulista porque contraiu dengue. Então, vamos aí colaborar porque o negócio tá sério, então você também pode fazer sua parte. Voltando a falar do esporte agora, vamos falar de um assunto assim que eu quase não comento, né, que é o futsal. Porque a Federação Paulista de Futebol de Salão divulgou na última sexta-feira a tabela com os jogos, né, com as primeiras partidas da Liga Paulista de Futsal, ao qual o Brasil Quirim de Sorocaba é o atual campeão.
E a estreia da equipe no torneio, se tiver imagens aí para colocar na tela, é justamente contra o São José, que você está vendo aí nas imagens aí. A equipe joga no próximo dia 6, né, é uma sexta-feira, às 20 horas, contra o São José, lá no Tênis Clube de São José dos Campos. No dia seguinte, o time segue ali no Vale do Paraíba e vai até a cidade de Guaratinguetá para jogar contra o Ioca. Esse jogo será às 17 horas no ginásio Itaguará. O primeiro jogo de Sorocaba acontece no dia 12, uma quinta-feira, contra a FIB Bauru. Como até dia 12, né, ainda não vai dar tempo da Arena Móvel de Sorocaba ficar pronta, ficar em condição de receber jogos, essa partida aí, a primeira do Brasil Quirim em Sorocaba, vai ser disputada lá no ginásio do Éden, onde a equipe já mandou vários jogos na semana passada, aliás, na temporada passada. E no dia seguinte, o time pega estrada, vai até São Bernardo do Campo, jogar contra o São Paulo São Bernardo, essas duas equipes que firmaram uma parceria e neste ano vão disputar a Liga Paulista e a Liga Futsal juntas, né? Então os jogos do São Paulo São Bernardo serão realizados lá na cidade de São Bernardo do Campo, lá naquele ginásio enorme lá que eu já estive lá. Ainda falando do Brasil Quirim, o time ele foi indicado ao prêmio de melhor equipe do mundo. Essa votação, né, essa premiação é conhecida como Agla Futsal Awards, promovida pelo site Futsal Planet, que é um site internacional. A premiação é a mais tradicional na modalidade e tem a chancela da FIFA. Ao todo, foram 10 equipes indicadas e o Brasil Quirim é o único masculino brasileiro que está aí indicado para receber a premiação. O futsal nacional ainda terá outro representante na lista, na categoria feminina, com a equipe do Barateiro Futsal. Outro que também concorre ao prêmio de melhor do mundo é o goleiro Thiago, né, que vocês viram aí nas imagens, que eles concorrem ao melhor do mundo na posição de goleiros, obviamente. O jogador que já recebeu o prêmio em 2007 concorrerá contra outros 5 jogadores. O Santiago Elias, do Pinóquio, da Argentina, o Jesus Herrero, lá do Inter Movistar, da Espanha, o Stefano Mamarella, do Acqua Sapone, da Itália, o Paco Sedano, do Barcelona, da Espanha, e o Rafael Fernandes Pérez, do El Pozo Múrcia, equipe também da Espanha. Então a premiação aí, o resultado dessa votação de melhor do mundo, tanto para a equipe de futsal quanto para goleiro, vai ser conhecido no final do mês. Então tá aí o Brasil Quirim disputando aí 2 prêmios de melhor do mundo, né? Com o goleiro Thiago, que já recebeu o prêmio em 2007, e também de melhor equipe da temporada. E o time aí fez por merecer, né? Conquistou 2 títulos logo em seu primeiro ano de fundação e vem muito mais por aí. Saindo de Sorocaba, vindo para Votorantim, na manhã de ontem foram realizados os jogos das quartas de finais do torneio aberto Chupim de futsal. Essas partidas ocorreram lá no ginásio do Sermag. No jogo que abriu os trabalhos, eu fiz até algumas imagens aí dessas partidas. No jogo que abriu os trabalhos, o Nova Era Futsal venceu o Flextronics pelo placar de 5-4. E agora irá jogar contra a equipe da Cedesp, daqui de Votorantim, que nos pênaltis venceu o Churupita Futsal pelo placar de 5-2, aliás 5-3, após empate em 3-3 no tempo normal. Tá aí as cobranças de pênalti, ó. Esse pênalti aí, o time de amarelo ou de Votorantim. O goleiro do Churupita pegou, só que depois, esse jogador aí que vai bater o pênalti do Churupita acabou perdendo o pênalti, né, chutando para fora, e a Cedesp acabou fechando aí a série de penalidades, se classificando para a semifinal. Já a equipe do Ajax, em outro jogo bastante acirrado, ganhou do Ipaneminha por 5-3. Esse será o adversário do Astúrias Brigadeiro, que fechou a rodada, vencendo o Cruzado Esportes pelo placar de 4-3. Os locais, né, o local desses jogos das semifinais e as datas ainda não foram divulgadas pela Liga Votorantinense de Futebol de Salão, que é a organizadora do torneio. Seguindo ainda com futsal, vamos falar agora do torneio Cruzeirão, o maior do mundo, né? O maior torneio de futsal aberto do universo, que já começa aí nesta quarta-feira com bola rolando, mas na terça-feira, amanhã no caso, né, para quem estiver assistindo o programa ao vivo, nesta terça-feira, a partir das 19 horas, lá no ginásio Gualberto Moreira, acontece o cerimonial de abertura. Então, terá várias atrações, assim, para a família, para levar a criançada. Também está programado um jogo amistoso entre a equipe titular e reserva do Brasil Quirim. Então, vale a pena conferir, dá um pulinho lá, se tiver curiosidade de conhecer o Falcão, o Thiago, o Rodrigo, o Xuxa, ó, uma boa oportunidade de ver de pertinho esses jogadores da seleção e tirar uma foto com eles. Como eu disse, a bola começa a rolar para valer na partir da quarta-feira, com jogos lá no ginásio do Éden. Diego, se puder pôr na tela de novo os jogos. Vamos lá, a rodada começa às 19h30
com o jogo Divino Imóveis contra o Ajax. Depois, às 20h15, o Center Car pega o Consultel. E às 21 horas, o Astúrias Futsal, né, que ontem jogou pelo Alberto Chupim, joga contra o GFT Brasil. Todos esses jogos são da categoria principal. Na quinta-feira, também no Éden, o Aclima joga contra o Saci do Vale às 19h30. Às 20h15, o Scheffler pega o Café com Leite. E às 21 horas, os Amigos do Copo, opa, amizade boa, hein, joga contra o Morro do Galo. A rodada ainda segue na sexta, sábado e domingo, com os jogos no Ginásio do Éden e também no Gualberto Moreira. Todos esses jogos pela categoria principal. As demais categorias vão começar lá pela terceira, quarta semana, né? Que a principal começa um pouquinho antes, obviamente, por ter muito mais times. E se você quiser saber a tabela completa, quando seu time joga, resultado, acessa lá o site Super Futebol, né, que já está aí quase 10 anos cobrindo o Cruzeirão. Lá no Super Futebol você encontra uma página especial com todas as informações do torneio Cruzeirão. Então lá você encontra a tabela, encontra a galeria dos campeões, o endereço dos ginásios, né? Se você não souber, por exemplo, onde é o ginásio do Éden, lá tem o endereço do ginásio do Éden, a galeria dos campeões, como eu falei, fotos, né? Eu vou estar fazendo várias fotos aí durante as rodadas, então você encontra tudo lá no Super Futebol, tudo arrumadinho para você ter todas as informações do torneio Cruzeirão. E agora vamos falar de futebol. Já viu gol de goleiro? Gol de goleiro é comum, ou de falta, né, no caso do Rogério Ceni, ou quando o goleiro vai para a área de cabeça. Mas olha esse lance que aconteceu lá na Alemanha, entre o jogo Bayer Leverkusen e Augsburg. Solta o VT. Jogo por 2-1, né? Quando aos 48 minutos do segundo tempo, o goleiro do time da casa, o Hitz, aquele que você viu de amarelo ali, ele se aventurou na área e depois do escanteio, a bola ainda ficou pipocando na área, ele pegou a sobra para fazer 2-2 e encerrar o jogo aí no empate entre 2-2 entre o Augsburg e o Bayer Leverkusen. O Augsburg é o quinto colocado do campeonato alemão com 35 pontos e o Bayer aparece logo em seguida com 33. O líder, né, do campeonato alemão, como vocês devem saber, é o Bayern de Munique, que nesse sábado aí ganhou de pouquinho, só ganhou de 6-0, né? Na rodada anterior tinha ganhado o Hamburgo de 8-0. Nessa semana aí, acho que os caras deram uma relaxada, só ganharam de 6-0. Da Alemanha para Sorocaba, que agora nós vamos falar da equipe do Atlético Sorocaba, que jogou no estádio Walter Ribeiro na tarde do último sábado e acabou perdendo aí para a equipe do Rio Branco de Americana pelo placar de 2-0. E você aí, vendo as imagens aí que foram cedidas pela TV Rio Branco, né? Esse aí já é a imagem do segundo gol. Mas vamos voltar lá do começo. O primeiro gol do time de Americana saiu logo aos 9 minutos. Após cruzamento de Sandro Costa, Thiago Santos apareceu por trás da defesa para cabecear e fazer 1-0. Já esse segundo gol aí que vocês viram na imagem, aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Norton, essa é a imagem do primeiro gol. E agora o Norton recebendo, chegou primeiro com o goleiro Adilson e mandou para o gol vazio para definir a vitória de 2-0 da equipe do Rio Branco de Americana contra o Atlético Sorocaba, que começa aí a ver a zona de rebaixamento mais próxima, conforme vocês podem ver aí na classificação que nós vamos mostrar agora. Classificação da Série A2. Primeiro lugar, Ferroviária, 16 pontos. Segundo lugar, o São Caetano, 14. Terceiro, o Rio Branco, com 13. E o Independente de Limeira, com 12. Se o campeonato terminasse agora, essas 4 equipes aí, que estão aí no quadradinho verde, estariam promovidas à primeira divisão do ano que vem. Na sequência, em quinto lugar, aparece o Oeste, com 15 pontos. Água Santa, 10. Grêmio Novo Horizontino, também 10. Santo André, 10. E Guarani, 10. O décimo é a União Barbarense, com 9 pontos. Virando a página, vocês aí vão ver a sequência da classificação. Mirassol, 7 pontos. Matonense também 7. Monte Azul, 6. Atlético Sorocaba, ó, só em 14º lugar, com apenas 5 pontos. Velo Clube também 5. Paulista de Jundiaí com 4. Na zona do rebaixamento, Comercial, que hoje joga contra o Mirassol ainda, então pode sair da zona do rebaixamento e jogar o Paulista para lá, com 4 pontos. Guaratinguetá, 3. Catanduvense, 2. E Batatais, 1 ponto ganho. Então tá aí a classificação do Campeonato Paulista da Série A2.
Aliás, o Batatais tem 3 pontos também, assim como a Catanduvense e o Guaratinguetá. Lembrando aí que os 4 últimos caem para a Série A3. Da Série A2, vamos falar agora da Série A1, porque o São Bento conquistou mais um pontinho no Campeonato Paulista, né? Jogando em Campinas, a equipe de Sorocaba com um gol no finalzinho do jogo, empatou com o Red Bull em 2-2. Ó, primeiro jogo que você está vendo aí, comemoração do Lulinha, né? Que abriu o placar para a equipe do Red Bull. O empate, esse gol aí foi marcado no primeiro tempo. Aos 27 minutos do primeiro tempo com o Lulinha, né? O Wilson Júnior tocou pro Romário, que foi até a linha de fundo, cruzou pro meio da área e Lulinha completou pro gol. Conforme você pode ver no replay aí mais detalhadamente, gol do Lulinha, aquele que disseram uma vez que valia 50 milhões de euros. Aí queimou a carreira dele. Esse é o gol do empate do São Bento. Foi marcado pelo lateral Alex Reinaldo. Ele invadiu a área e bateu cruzado, sem chance aí pro goleiro, ó. Na comemoração fez até homenagem, hein? Pelo jeito vai ser papai aí o Alex Reinaldo. Depois também teve o segundo gol do Red Bull, que foi marcado aos 25 minutos, né? Que não está entrando na imagem, que foi marcado pelo Gustavo Scarpa. Daí o São Bento empatou aos 42 com o lateral Marcelo Cordeiro. Tá aí, ó. Falta no rebote, a bola voltou pro Gustavo Scarpa, que saiu pro gol e mostrou todo o seu físico, ó. Mais um pouquinho aí, se ele engordar mais um pouquinho, ele já chega no meu peso, hein? Jogador aí do Red Bull. E por fim, né, daqui a pouco vocês vão ver nas imagens aí, o gol de empate do São Bento, que foi marcado aos 42 minutos pelo Marcelo Cordeiro. São Bento volta a jogar já na sexta-feira, lá contra o Ituano. Então, clássico regional lá no SIC, sexta-feira contra o Ituano às 20 horas, no Walter Ribeiro. Passada a limpo, então, o Campeonato Paulista da Série 1, só antes mostrar a classificação, né? São Bento é o grupo 2, ele está em quarto lugar do grupo 2 com 7 pontos, assim como o Rio Claro, né? Só que o Rio Claro tem uma vitória a mais, por isso que está em terceiro. O líder é a Ponte Preta com 11 pontos, em segundo o Corinthians com 10, mas com 2 jogos a menos. No grupo A, o São Paulo é líder com 16 pontos, seguido do Mogi Mirim com 14, Ituano, próximo adversário do São Bento, aparece com 9, Red Bull 8 e São Bernardo 7. Virando a página, no grupo C, o Palmeiras já é líder com 12 pontos, seguido do Botafogo de Ribeirão com 9, Portuguesa tem 6 pontos, mas tem um jogo a menos, né, esse jogo contra o Corinthians, Linense 6 pontos, também um jogo a menos, esse jogo a menos contra o Corinthians vai ser disputado na quarta-feira, e o Marília, né, que conquistou um pontinho. Fechando a classificação, Santos 14 pontos, Capivariano 6, 15 de Piracicaba 3 pontos, Bragantino 3 pontos e Penapolense 2. O 15 de Piracicaba aí que após esse final de semana demitiu o técnico Roque Júnior, o pentacampeão Roque Júnior, durou pouco aí a carreira do Roque Júnior como técnico do 15 de Piracicaba. A gente vai chegando no final do programa, quero desejar aí uma ótima semana a todos, pratiquem esporte, juízo e na segunda-feira estamos de volta. Até lá!